Engenho de Tocaia. Esse é o nome original dessa fazenda, com muitas histórias que vamos contar para vocês. Foi construída no século 17 e 18 por escravos ou escravizados. Seu posicionamento estava voltado para o antigo caminho, utilizado pelos tropeiros para a condução de cargas e produtos para a aldeia de São Lourenço dos Índios, Vila Real da Praia Grande, em Niterói, e para o Rio de Janeiro, onde teve até a visita de Charles Darwin. Neste lugar magnífico, que foi realizado o evento Casa Grande, organizado pelo mestre Aritana e supervisão do mestre Paulinho Sabiá. Venha conosco e confira o que aconteceu. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Aritana do Grupo Capoeira Brasil, aluno do mestre Paulinho Sabiá. Estou aqui num local muito especial, Fazenda Itaucaia, aqui no Rio de Janeiro, Maricá. Estou realizando juntamente com os meus alunos, meus amigos, enfim, o meu mestre, um evento chamado Casa Grande. Ele surgiu há algum tempo atrás e realizei com mais dois grandes amigos, Esponja, Paulista. Dessa vez está sendo um pouquinho diferente, está sendo de forma virtual, mas mesmo assim não deixa de ser especial. Então, para fazer a abertura desse evento, a gente vai contar a história. Como é que tudo começou aqui, tá bom? E aí eu trouxe uma convidada chamada Renata Gama, que é uma pessoa completamente capacitada para mostrar para a gente a importância desse local, ok? Então, curtam com a gente esse dia tão especial. Um abraço. Olá, meu nome é Renata Gama, sou arquiteta urbanista, funcionária da Prefeitura de Maricá, trabalho na Secretaria de Cultura, na parte de Patrimônio Histórico Cultural. Sou também conselheira estadual de tombamento, pelo INEPAC. Faço parte do Instituto Histórico Geográfico Itaboraiense e trabalho com a pesquisa do leste fluminense, toda essa região do lado de cá da Baía de Guanabara, eu pesquiso, junto com os meus amigos do Instituto Histórico. Sou pós-graduada em meio ambiente e agora estou fazendo outras duas especializações, também em educação patrimonial e arqueologia. A arqueologia é um sonho, tenho vontade de fazer a faculdade de arqueologia, mas por enquanto estou fazendo só uma especialização. E hoje é um grande prazer para mim poder estar aqui falando com vocês sobre a história da Fazenda Itaucaia. Como eu estava conversando agora há pouco, a pesquisa histórica ela é um quebra-cabeças. A gente nunca sabe tudo, Ao longo do tempo, a gente vai somando informações e vai completando as lacunas. Principalmente no caso dessa fazenda, que é bem antiga, são muitos buracos históricos, Falta muita informação. E para o pesquisador é uma felicidade muito grande quando a gente encontra peças que encaixem nessas lacunas. A origem da Fazenda Itaucaia data de 1627, quando os beneditinos, o Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, recebeu uma propriedade, medindo uma légua em quadra, no entorno da Pedra de Itaucaia, que é aquela pedra lá atrás. Eles receberam uma doação de um casal dessas terras. E aí aqui foi fundado o Engenho de Tocaia. Na época o nome dessa pedra era Tocaia. E aí o engenho ganhou o nome por causa da pedra, Tocaia. Provavelmente esse nome é por causa da questão da observação. Lá no alto dessa pedra, não sei se alguém aqui já subiu, eu já subi. Ali a gente tem uma vista de 360 graus, tanto para o mar quanto aqui para o interior. Então, o nome é por causa disso, Tocaia. E o engenho de Tocaia, durante quase 300 anos, pertenceu ao Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Ao longo desse tempo, o Mosteiro de São Bento foi adquirindo mais terras na região de Maricá e foi estendendo suas propriedades ao longo do litoral inteiro. Aí eu tenho esse mapa, que ele é até maior, que mostra as propriedades dos beneditinos em Maricá. Foram várias, algumas foram compradas, outras foram doadas.
Algumas foram trocadas por casas no Rio de Janeiro. Esse mapa, o original dele, está no arquivo do Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro. Ele foi um mapa produzido em 1797, porque na época as terras dos beneditinos estavam sendo invadidas, então para comprovar as propriedades deles, eles mandaram fazer esse mapa. E aí, nele, aqui está numa escala menor, né? Esse mapa é maior. Mas aí eu peguei um detalhe do mapa, ampliei para mostrar para vocês a propriedade que originalmente era o engenho de Tocaia. Aqui no meio a pedra de Tocaia, aqui nesse círculo vermelho onde nós estamos hoje, a fazenda Itaocaia, né? E aqui o quadrilátero, né, marcando os limites da propriedade. Aqui é o Oceano Atlântico. Aqui nesse outro círculo vermelho era a sede da fazenda São Bento. Aqui foi 1627, aqui 1635, que eles adquiriram essas terras, e aqui eles fizeram a sede da fazenda São Bento. Infelizmente, não existe mais nada aqui da fazenda São Bento. Foi tudo demolido. Não sobrou nada dessa região. Aqui, na verdade, é um sítio arqueológico que ainda precisa ser pesquisado, estudado, mas não existe nada lá mais. Pode ser que existam fundações, mas está embaixo da terra, né? A gente não consegue ver. Aí aqui nessa cruz eu marquei a igreja de São José, que é a igreja mais antiga que a gente ainda tem construída em Maricá. E aqui a igreja Nossa Senhora do Amparo. Aqui foi a primeira sede da igreja Nossa Senhora do Amparo. E em 1802 ela foi transferida para cá. Aí vou mostrar para vocês agora umas fotos antigas da fazenda Itaocaia. Através do estudo das fotos, a gente percebe que aqui, essa fachada que a gente está olhando, era lateral. Ela não era a fachada principal. A fachada principal era essa aqui, que é aquela de lá. A casa, o acesso dela era por ali. Eu tenho fotos aéreas aqui que mostram esse acesso. Nessa foto a gente percebe as alterações que fizeram na fachada. As janelas eram do tipo guilhotina, hoje em dia não é mais, né? As janelas são de 2 folhas de abrir. As janelas da capela também são diferentes. E tinham menos aberturas aqui nessa parte de baixo. Essa varanda também não existia. Ela foi feita, acho que nos anos 80, 90. Aqui é uma foto da capela, que dá pra gente ver a janela daqui de cima do coro diferente da janela que temos agora. E aquele acesso que a gente vai lá para trás, ele não existia também, aqui era fechado. Uma moça me contou uma vez, que eu estava participando de um evento aqui, que nessa parte ali, essa parte aqui ao lado, quando a gente entra naquela porta, a gente percebe que ali tem um vão, que é como se fosse um cômodo todo selado, todo fechado. Essa moça me contou que uma vez descobriram que ali tinham vários ossos. E aí o proprietário, quando descobriu isso, que foi por um acesso ali por cima, ele mandou fechar de vez. Ele ficou com medo e mandou fechar tudo. Não foi o proprietário atual, foi um proprietário bem mais antigo. Aí tem que fazer um estudo arqueológico para poder realmente pesquisar e descobrir se isso é verdade. Aqui era a fachada principal. Nessa imagem, a gente vê que até existia um ano aqui em cima, só que por mais que a gente amplie, a gente não consegue identificar que ano era esse. Aqui é a fachada dos fundos, que é totalmente diferente do que é hoje. Porque aqui eles cavaram para o porão poder ter janelas para trás. No ano de 1832, Charles Darwin veio ao Brasil para fazer o estudo dele, né? Ele é um cientista inglês, naturalista, e ele programou uma viagem de Niterói até Cabo Frio, pelas florestas. E ele passou pela estrada que termina aqui na frente, e no diário dele ele cita a fazenda Itaocaia. Ele fala como era o posicionamento das casas aqui. Ele fala de uma escrava que, para não ser capturada novamente, ela se jogou da pedra, porque na época havia um quilombo lá na pedra. E aí muitos escravos fugiam para lá, só que a Guarda Nacional
veio buscar esses escravos e aí quando eles foram encontrados, uma dessas escravas se jogou para poder não ser recapturada. Ela já era idosa, pelo que contam também. É muito interessante lugares históricos assim, porque as histórias se misturam com as lendas, né? A história oral, às vezes as pessoas acabam misturando. Por quê que eu estou falando isso? Essa senhora que se jogou lá de cima, algumas pessoas confundem. Aqui aconteceu uma tragédia, né, que foi uma situação muito triste, que numa briga de ciúmes entre o senhor do engenho e a sua esposa, e envolvia também uma escrava, que contam que ele tinha um caso, parece que a esposa mandou castigar essa escrava, e essa escrava, como vingança, dizem que ela perdeu um filho que ela estava esperando, e como vingança ela matou a filha do casal. A gente sabe que isso é verdade porque existe dentro da capela uma urna com os ossos dessa criança e tem a plaquinha com o nome e a data que ela faleceu. E essa escrava que matou essa criança, ela fugiu. Só que algumas pessoas misturam as histórias e dizem que essa escrava que se jogou da pedra. Mas na verdade, quando Darwin esteve aqui, essa criança ainda não tinha sido assassinada. Foi depois, né? Darwin teve em 32, essa criança foi assassinada depois. E aí, ele já conta a história dessa escrava que se jogou da pedra, né? Só que as pessoas misturam. A gente está agora visitando a capela Nossa Senhora da Conceição, que é uma capela construída, a gente fala, contígua ao corpo da casa, né? Porque aqui o partido arquitetônico é um partido arquitetônico linear e algumas fazendas seguiam esse modelo, principalmente as fazendas religiosas. A gente tem outros exemplos também no Rio de Janeiro, como a fazenda de Cabo Frio e a fazenda de Nova Iguaçu. E aqui nessa capela existiam peças que não existem mais. Como eu falei, ela é consagrada a Nossa Senhora da Conceição, né? E o altar que existia aqui, que está aqui na foto, está pequenininho, mas ele foi vendido junto com a pia batismal. A pia batismal, ela ficava no batistério ali atrás, naquela portinha, logo na entrada direita. E esse conjunto, né, da pia e da mesa do altar foram vendidos em 2004 por R$120 mil numa loja de demolição, uma loja de móveis, né? Tipo um antiquário, mas também vende peças de demolição. É uma pena, porque com isso a gente vai perdendo a nossa história, a história do nosso país, né? Porque a fazenda, quando ela é preservada, ela é a nossa história edificada. É uma oportunidade fantástica que todo mundo tem, principalmente as crianças, de perceberem como foi a história do nosso país, né? Como foi construído o nosso país. Por mais que tenham acontecido coisas ruins, a gente não pode apagar o nosso passado, justamente para a gente não repetir os erros do passado. E tentar pegar o que existe de bom, né, nessa história toda. Porque certamente existiram também coisas boas que ficaram até os dias atuais, a cultura, os rituais, as músicas e a própria capoeira. Aqui nós estamos no altar-mor. Essas igrejas coloniais, no caso dessa, aqui a gente chama de altar-mor, que é o altar principal. Ela possui também 2 altares laterais, que são aqueles altares aqui, e possui o púlpito. O púlpito é aquela peça ali, ó, onde o padre pregava. Antigamente, a missa, o rito tridentino, ele era celebrado de costas para o povo, né? Então, por isso não existia o altar aqui. Era só aquele altar lá de trás, que foi justamente esse que foi vendido aqui. Essa igreja também, ela possui o coro, que é aquela parte lá de cima, e essa parte, ela é interligada ao corpo da casa. Então, os membros da família ou as pessoas que não quisessem descer para assistir a missa, podiam assistir a missa lá em cima. Aqui é a entrada da sacristia.
Aqui tem algumas modificações, provavelmente ali existia uma porta, né? Só que agora está substituída por uma janela. Essa é a urna que guarda os ossos da criança que foi assassinada aqui na fazenda, no ano de 1841. E nessa plaquinha, vou tentar ler para vocês, aqui se encerram os ossos da inocente Maria Joana, filha de João Machado Nunes, e de sua esposa, Dona Catarina Luísa Machado. Nasceu em 9 de fevereiro de 1838 e faleceu em 12 de julho de 1841. Infelizmente, foi uma tragédia familiar. Na época, conforme contam, né, foi briga por traição, né, porque o marido ficava com a escrava. Parece que a proprietária mandou açoitar a escrava, a ponto dela perder o filho, que ela estava com o bebê no ventre. E aí, de raiva, a escrava jogou essa criança num tacho de melado fervendo. E segundo conto, ela fugiu para um quilombo em Cantagalo. Aí aqui tem os ossos, é o crânio da criança e alguns ossinhos menores. A gente está agora na região onde contam que eram as senzalas. O modelo dos beneditinos de senzala não era aquele galpão onde ficavam todos juntos, como a gente vê nas novelas. Segundo contam, eles usavam o sistema de casas para manter as famílias juntas. Aqui eu tenho umas fotos que já são do século XX, né, que mostra a fazenda, e aqui atrás as construções que existiam, que agora a gente está vendo tudo em ruínas aqui. Essas casas aqui na frente do engenho. Essa foto aqui está mais perto, mostra claramente como era essa construção aqui atrás de mim. Essa construção, toda de pedra. Toda essa extensão aqui eram moradias dos escravos. Hoje em dia está tudo em ruínas. Aqui é bem bonito a gente ver o método construtivo dessas casas. Nessa foto, as telhas são de barro, mas provavelmente na época, por serem moradias mais humildes, provavelmente a cobertura deveria ser de sapê, né, com a estrutura de eucalipto ou outras madeiras. E aqui tem uma mistura, né, de tijolo maciço com pedras de diversos tamanhos. Normalmente essas construções eram feitas com o próprio material do local, da região, onde eles estavam inseridos. E o proprietário atualmente, ele está tentando resgatar um pouco dessa história, né? Justamente para fazer essa parte da educação patrimonial, para receber as escolas, as crianças. Aqui é uma foto de jornal, quando essa parte aqui estava começando não, como já estava entrando em ruínas. Porque no caso, aparentemente essas paredes aqui de dentro nunca foram revestidas. Elas se mantiveram de pedra. Então, o que aconteceu aqui é que não tem mais a cobertura, não tem mais esquadria nenhuma, provavelmente deveria ter portas, janelas, e agora não existe mais. Para isso tudo ser recuperado, é preciso que haja um estudo, né, arqueológico bem profundo para poder a gente fazer o resgate dessa história. Essa fazenda foi tombada em 26 de outubro de 2013 pelo município de Maricá. A gente está tentando fazer o tombamento também pelo Estado e através de incentivos culturais, né, patrocínios, a gente tenta resgatar tudo isso, toda essa história, reconstruir. A capela, por exemplo, está precisando de reparos. O proprietário tenta manter, mas esse tipo de patrimônio é muito caro, né, de ser mantido. É muito caro porque é um trabalho especializado, não é qualquer pessoa que você pode contratar para fazer a obra, justamente para não perder a originalidade. Quero agradecer a vocês por essa oportunidade de mais um ano estar participando com vocês desse evento belíssimo de capoeira, que é um patrimônio imaterial brasileiro, né, já registrado pelo IPHAN, e é uma riqueza, né, uma herança que nós recebemos dos nossos antepassados, né, é uma riqueza da história do nosso Brasil e que precisa ser cada vez mais divulgada e propagada. E Paraná, e Paraná, e Paraná, e Paraná, Paraná, e
Paranaê, Paraná, Paranaê, Paraná, Paranaê, Paraná, Paranaê, Paranaê, Paraná.